Gente, bem-vindos ao canal, meus queridos passageiros. Hoje eu tô com uma pessoa muito especial que abriu a casa dele literalmente para nos receber. O nome dele é Robson Shiba, acho que vocês já ouviram falar sobre ele, que ele é um dos tubarões, é isso? É, um dos tubarões, o tubarão lambari. Bom, uma vez eu vi uma entrevista dele, acho que você foi em alguma universidade falar sobre empreendedorismo, como você começou o seu negócio, e ele contou uma história muito engraçada, que eu queria que ele repetisse aqui pra gente, porque é sobre o que a gente vai falar hoje. Então, Yamara, como eu não tinha uma teacher igual a Yamara, veja bem. E o meu inglês era bem precário, quase que nenhum, né? Então, eu fui para os Estados Unidos com o objetivo de aprender um pouco mais sobre o país, sobre a cultura e aprender um pouquinho mais do idioma. E a minha primeira tentativa de me hospedar lá num albergue foi meio engraçado, porque eu perguntei quanto custava, how much, aí a pessoa disse $50, tax included. E eu achei que o tax included era um táxi, estava incluso já na diária, onde eu poderia fazer um city tour na cidade. Qual foi a cidade, by the way? Em Nova York. Ah, Nova York. Aí em Nova York, eu e meu amigo, ele também falou, puxa, o táxi está incluso. Eu dei a corda, ele pegou, puxou, e ficamos lá esperando o maldito do táxi, e eu perguntava, what is the tax? Aí o moço nem entendia, eu perguntava, tax included? Aí ele, tax included. Where is the tax? Aí a gente ficou nisso, ele... Não rolou. Não rolou, e aí a gente falou, acho que esse táxi ele não tá incluso não, vambora. Não estava incluso, gente, porque é diferente. Aqui no Brasil, as taxas, quando você vai comprar qualquer produto, toda a taxa já está inclusa no produto. Quando você vai para os Estados Unidos, você deve lembrar, não sei se você teve essa surpresa, em Nova York, inclusive, você vai comprar um produto, custa $100, porém tem a taxa, que você sabe de quantos por cento? Em Nova York, eu acho que tá em 8, não é? 8,5 em Nova York. E na Flórida, que é o destino mais procurado da gente, é 6,5%. Então, toda conta que toda vez que você vai comprar alguma coisa, você fala, ai mãe, vai lá na prateleira, mãe, me dá $100 aí. Você vai voltar sem o produto, porque a taxa não está incluída, ela vai estar incluída só na hora que você for pagar o seu produto. Né? E essa taxa, ela varia de acordo com o estado, né? Eu acho que até de cidade, de county, viu, Yamara? Também. Em Orlando, eu sei porque em Orlando eu fiz em Kissimmee. Sim, verdade. Em Kissimmee acho que é 6,5 e em Orlando mesmo. É 6. É 6. É 6, é justamente isso. E muito louco também que eu não sabia, que quando eu chego, por exemplo, quarta-feira que vem, estou embarcando para Nova York. Chegando em Nova York, eu não sou especializada em Nova York, então tem uma empresa que cede um dos guias e ele fala de muito imposto. Imposto em New Jersey, imposto em Manhattan. E ele me explicou uma coisa que eu não sabia, não sei se você sabe, mas tem alguns lugares, por exemplo, para incentivar o comércio local em Nova York, é tax-free até $100. Até $100 em produtos de roupa e calçado. Não eletrônicos, né? Isso. Então, assim, tem algumas coisas na Flórida que eu li em supermercado, comida de comer, também parece que não tem, eu não sabia disso. Também não. Eu li sobre isso. Então, assim, se você está indo para os Estados Unidos, né, lembrem-se que você vai gastar aí, em média, 7% a mais. De impostos. Parece pouquinho, mas se você está falando aí, se você juntou dinheiro para chutar o pau lá e comprar tudo que você quiser, tem que lembrar que tem esses impostos. Bom, enfim, mas outra coisa que a gente está falando em relação a gastos, né, que o americano, ele tem uma outra cultura, né, uma outra linha de pensamento, principalmente em relação a trabalho. Quando você vai se empregar, você tem um salário mínimo, esses de serviço, a gente está falando de serviço. E aí, a gratuidade, ou a gorjeta, ou tip, como a gente fala lá, é esperado que você colabore. Isso dentro do hotel, com as camareiras, isso no próprio táxi, o taxista e, claro, em restaurante, principalmente de gorjeta. Então,
ele me contou aqui uma coisa que eu não estou sempre com banda, em grupo, então... Se você vai e senta um casal, acho que até em 4 pessoas, muitos não incluem o gratuito. Gratuito não é de graça. Não. Como alguns pensam, nossa, de graça não é de graça, gratuito é a gorjeta, é a caixinha. Então, em mesas pequenas, abaixo de 6 pessoas, eles não incluem. E aí fica como opção. A critério. A critério, mas é muito normal, né? É de praxe você realmente deixar lá a gorjeta. Em mesas, em grupos acima de 6, eles já incluem na conta. Sim, e você, quando a gente vai em grupo, normalmente a gente, né, vai sentar com grandes grupos e aí então essa gratuidade com certeza vai rolar. Vai rolar. E ela varia entre 15, ele vem as opções para você colocar 15, 18 e 20%. Tava falando aqui pro Rob. Na última vez em janeiro, quando eu levei grupo, já não tava assim, tava o mínimo 18, 20 ou 22% de gratuidade. É bastante. Então, assim, por isso que não é à toa, né? E a gente vai falar um pouco de fast food aqui. Não é à toa que o fast food é uma ótima opção, porque não inclui isso, você vai se serve, porque no montante de uma viagem vai fazer diferença para você sentar para comer à la carte e você ir ali no fast food, que né? Tanto que, agora falando um pouco sobre empreendedorismo, Sim. Né? Lá existem 3 categorias de restaurantes, né? 4 até. Tem o fast food, que é de praça de alimentação. Sim. Agora tem o tal do fast casual. O que é o fast casual? É um local que já é um pouco mais ambientado, mas não tem o serviço do garçom. Sim. Ele não tira o pedido na mesa. Você vai ao caixa, você faz o pedido, você senta. Em alguns vem uma pessoa e te entrega, e em alguns não, você vai buscar e pega lá o seu prato. Mas a grande diferença entre o casual dining, acho que todos conhecem, né? Nós conhecemos bem, quem implantou isso aqui foi o Outback. Então hoje a gente tem o Outback, tem o Applebee's, aí agora estão aparecendo outros, né? O Olive Garden, o Red Lobster. Esses são os casual dining. Tem um concorrente meu, P.F. Chang. Esses são os casual. O fast casual, ele tem uma ambientação muito parecida com o do casual, só que não tem garçom. E o fato de não ter o garçom, não tem a gratuidade. Porque é um custo, né, gente? Você tem o serviço. Então, e essas redes crescem. Sim. Estão crescendo muito nos Estados Unidos, em contrapartida dos casual dining que estão perdendo muitos consumidores, acho que devido muito à gratuidade que eles estão incluindo e estão subindo o valor, né? Pois é. Isso é realmente para quem vai fazer a viagem, tem que calcular. 18% mais a muito. taxa, são 25% a mais do preço que você vê no cardápio. Tanto e isso também inclui, por exemplo, quando você vai contratar um pacote de turismo, que você tem uma guia junto, não tem jeito. É serviço, a gente tem um custo, você se sente mais seguro, mas não tem jeito. Garçom também, tem alguém ali para te servir. Bom, e também como você está falando, né? Dentro da própria Disney, quando você faz a aquisição dos pacotes do Dining Plan e tudo, você tem a opção de ser servido, então você vai pagar um pacote mais caro ou de pegar a comida do balcão. Então, isso daí é justamente pensando na mão de obra, no serviço. Nas camareiras, por exemplo, eu recomendo os passageiros deixarem ali $2, porque a gente fica numa rede econômica. Eu não sei como é que é isso nas outras categorias, com certeza vai aumentando de acordo mesmo com o nível do hotel que você vai ficando, entendeu? Não tem como, porque as pessoas vivem disso, né? Eu já falei isso em outro vídeo que eu gravei, falei sobre isso, quando eu falei de hotel, e restaurante também, é a mesma coisa, né? E eu vou te contar uma coisa, não sei se você sabe, quando a gente tem no meu canal tem um Senta Que Lá Vem História, porque eu admiro muito o Walt Disney, eu falo que eu sou super sortuda de a cada 6 meses eu poder chegar lá, entrar em contato com aquele, no mínimo, otimismo todo, né?
Então, eu sei que o Walt Disney era um mega empreendedor, mas tinha uma pessoa do lado dele que fazia as coisas acontecer. Você sabe quem era? Não. É o irmão dele, o Roy. Sem o Roy, tanto é quando você entra no Magic Kingdom, antes de você chegar em frente ao castelo que tá o Mickey dando mãozinha para o Walt Disney, tem o Roy sentado com a Minnie. Porque ele era o administrador. E o que aconteceu? Eu li, né? Eu gosto muito de ler. Então, assim, eu li que antes, porque assim, eu já contei essa história aqui, mas a inauguração na Califórnia foi um fiasco, porque não teve o planejamento. Então, a gente contou aqui que é o Domingo Negro, que o asfalto não estava pronto, que eram 60 mil pessoas em vez de 30, muita gente falsificou, aquela confusão toda de estacionamento, enfim, foi um fiasco. O que ele pensou? Eu vou fazer esse parque, porque foi ao mesmo tempo um sucesso, vou fazer esse parque no sul dos Estados Unidos. E ele começou a procurar lugar para comprar as terras. Aí ele viu algum estado, que eu li sobre isso, que ele sentou com o governador local e o governador riu da cara dele quando falou que não ia vender bebida alcoólica. Ele levantou e saiu andando. Quem abriu as portas para ele foi através da maçonaria, isso está até no museu em Washington, dos maçons, que aproximou o Walt Disney do governador da Flórida, que na época era o Idon Burns. O que ele fez? A gente está falando de imposto. Liberou. A Disney não paga imposto. Porque ele sabia que ia trazer... Até hoje. Até hoje. Eu pesquisei isso, falam que até hoje. A gente pode, né? Eu fiquei, assim, isso é uma coisa que é importante, porque você paga imposto. Eu também tenho uma pequena empresa, eu pago imposto. Você sabe a diferença que é. Mas olha, como a gente fala aqui, a gente fala do Walt Disney, que é um visionário, esse governador foi, no mínimo, um visionário, porque o estado da Flórida era muito pobre e você tem noção, assim, do que movimenta, a Disney movimenta, o que trouxe para a Flórida como business, foi impressionante. Então, não sei se você sabia disso, então eu queria te contar. Que bom. Que bom. Não, o espírito do empreendedorismo lá, ele está em todos os setores, né? E num dos principais, que é no governo. Claro. Se nós tivéssemos também um espírito empreendedor dentro da política, colaborativo, né? Participativo, com o espírito do ganha-ganha dentro do nosso país, tenho certeza que o Brasil estaria aí brigando com países de ponta, né? Como uma das principais economias do mundo. Nós já somos estamos entre as 10 maiores economias. Com tudo isso que acontece. Imagina sem isso. Sem isso, nós estaríamos entre os 5, com certeza. Com certeza. E aí a gente estava falando de fast food e tudo mais, a gente já recebeu aqui o Phil e a gente já recebeu o Mário, e a gente estava falando, eles estavam contando do perrengue que eles passaram, tanto no Japão quanto na China, não dentro dos parques, para comer, né? E como vocês, não sei se vocês sabem, mas o Robinson Chiba aqui, ele tem uma empresa que acho que foi em 92, né? Que 92. Você criou com o China Box, que é, né, comida em caixinha e tudo mais, a China dentro de uma caixinha e tudo mais. Mas eu tenho certeza que foi uma adaptação, né? Porque a comida na China, o que é que eles comem? Que eu vi foto... Não, olha, o chinês, apesar de eu ser descendente de japonês, mas os chineses, eles comem assim uma comida bem balanceada, né? Sim. Então em todos os pratos eles comem o que a gente conhece aqui, o yakisoba. Eles comem muito o yakisoba, que yakisoba é uma palavra japonesa, em chinês é xiaomian, que basicamente é o macarrão com legumes e carne. Então eles comem uma comida muito balanceada. O que a gente conhece, o que é turístico, que eles colocam como na televisão, dos insetos, das cobras, eles comem de fato, mas é exótico. Sim. A grande parte dos chineses, a grande maioria, não comem isso, né? Comem uma comida normal. É uma comida parecida com a nossa aqui, inclusive, né? A nossa na China? Na China, no Cantão. A nossa comida, a brasileira aqui, né? A comida chinesa aqui, que foi difundida aqui, é a comida cantonesa. Agora estão aparecendo algumas culinárias de outras regiões. Porque a China são vários países dentro da China. Sim, né? Taiwan, Hong Kong.
Taiwan, Hong Kong, mas dentro da China comunista mesmo, Pequim, Xangai. Ah, tá. Antes do Mao Tse Tung, né? Foi o grande ditador lá que implantou a língua mandarim. Cada lugar desse falava o seu dialeto. Sim. Então eles não se entendiam. Eles não conseguiam nem fazer comércio entre eles porque eram línguas distintas. Sim. Aí veio esse mandarim. Mao Tse Tung e implantou uma língua única, e isso fez com que então a cultura, né, se aproximasse. E Tal da globalização de alguma maneira, houve né? uma pequena globalização dentro do país. Mas a comida chinesa brasileira, que o China Box serve, aqui a grande maioria dos restaurantes serve, é uma comida chinesa cantonesa. É parecida com a de lá. Que bom, porque o que eu tenho algumas pessoas que já visitaram e que falam que dão uma sofrida. E fala assim que em Taiwan, né, que tem que ter visto até para entrar. Taiwan é um outro país. E Hong Kong também. Também. Entendi, bacana. Mas aqui a gente aprende também. E ele disse que já conheceu a Disney dentro do Japão. O que você achou? Não, você tem a mesma cultura, Sim. Né? A cultura Disney de receber muito bem as pessoas. Existem atrações exclusivas lá do parque, né? Tem brinquedos que só existem lá na Disney de Tóquio. Agora, uma coisa que é assim, muito diferente da Disney de Paris e da Disney de Los Angeles, de Orlando, é a limpeza, Yamara. É impressionante a limpeza do parque. Você não vê nem um grãozinho de milho, arroz, de pipoca caído no chão. É impressionante. Você anda no parque inteirinho. Eu fui no outono, então as folhagens eles não mexem. Eu acho que Agora não tem pipoca. Não. Pô, pipoca. Qualquer lugar em Orlando que você... Aí, como não tem pipoca, a gente compra pipoca e quando cai um grão, você fica tão constrangido que você pega o grão e joga no lixo. Então acho que isso deve acontecer. Entendi. Então, é que as pessoas mesmo, né? Então, eu acho isso que é o interessante na cultura do oriental. Você não faz e aí quem eventualmente faz outro pensa em fazer fica constrangido também. Então vira um ciclo virtuoso, né? Sim, muito tudo, legal. Em honestidade, em comportamento, em atendimento. Mas eu acho legal isso, assim, você mexe com turismo, leva muita gente, e começar, além de se divertirem, né, fazerem compras, irem nos brinquedos, começar a observar comportamento, principalmente na Disney, em Orlando, onde você vai encontrar diferentes culturas. Lá é então, muita. É legal você observar a cultura do indiano, do chinês, do alemão. japonês, do alemão, como cada cultura se comporta. Porque eu acho que além dos brinquedos e das compras, é uma coisa de maior valor. Que, muito. Você vai levar para a sua vida toda, é a experiência, é adquirir a cultura, né? Com certeza. Que é o que aconteceu comigo. Quando eu fui para lá, eu aprendi, trabalhei como ajudante de cozinha e foi lá que eu tive a ideia de trazer o China Box Brasil. Porque eu vi funcionar, aprendi, fiquei olhando, observando e trouxe a ideia para o Brasil. E quantos, né, empreendedores que você vai levar nas suas viagens também podem ter excelentes ideias observando a cultura e os hábitos em outros países e trazer aqui para o Brasil. É por isso que eu comecei aqui o nosso bate-papo falando da minha sorte em poder, além de ir para lá e viver isso, né, de me inspirar, eu vejo como toca as pessoas. Eu fico emocionada, todos os guias falam isso. Yamara, você não cansa? É que a gente é tocado por essas emoções. Isso transforma, então isso mexe com a gente, isso é muito bacana. E eu fico muito... Uma coisa que eu ia falar antes que eu me esqueci. Isso que você falou de pegar a pipoca no chão, você sabe, né, que tem... Não sei se você já reparou em Orlando que passam umas pessoas de gravata como se fosse uma mãozinha mecânica. Lá não interessa se você é o gari, se você é com a cultura Disney de ser, independente da cultura, né, japonesa, como você falou da limpeza, você tem que deixar o parque, não interessa se você é o diretor ou o gari, se você está ali e viu, você vai lá e limpa. E o que os meus amigos que vieram no canal e contaram em relação aos japoneses é que eles levam uma toalhinha
Eles sentam, eles ficaram impressionados, não é, Greg? Tá escutando? É o piquenique, né? É, eles ficam ali naquele limpíssimo, é muito bacana, muito bacana. Isso aí é na verdade, não deveria ser o diretor ou qualquer um, todos nós, né? Todos os seres humanos, né? Nós deveríamos nos comportar, né? Como se estivéssemos em casa, né? Bom, eu acho que era isso que eu queria falar, contar da história dele, de falar um pouco da alimentação, falar dos impostos e trazer otimismo que a gente precisa muito, não é? Não, o poder da crença é incrível, minha amada. Eu sou uma pessoa que sempre acreditei muito em mim e eu acredito muito nas pessoas, né? Eu acredito muito no Brasil, lógico. O Brasil acolheu o meu avô, né, há 100 anos atrás, deu oportunidade para que ele pudesse prosperar, os meus pais, eu sou descendente de japoneses, e aqui eu quero retribuir também. Que então, bom. De uma certa maneira, o meu papel aqui é promover o que eu sei fazer, que é empreender, promover a cultura empreendedora, e não tem coisa mais empreendedora do que você poder viajar para outro país e aprender a cultura de outro país, pegar o que é de bom lá e trazer para cá. Não para você, mas para sua comunidade. Muito bom. Então, acho que o principal, o principal valor que você vai trazer não são os brinquedos, os presentes, as roupas. É a cultura. Se você puder aproveitar nesse período que você estiver em outro país e absorver o máximo de culturas boas, implantar aqui no Brasil, você vai estar transformando não só a sua vida, como a vida de todo mundo, né? Sim. Então aproveite essa chance, né, Amara? Muito obrigada. Hoje a gente vai terminar, a gente sempre fala termos em inglês, eu posso... Arigato é obrigado? Arigato é obrigado. Obrigada. Até a próxima. Pessoal, e outra coisa, eu assisti uma única vez porque acho que eu dava aula no horário, enfim, quem tem filho pequeno sabe que não tem muito horário. Mas ele tá com um programa muito legal que fala de empreendedorismo, desculpa aqui o meu, o meu português, toda quinta-feira. Toda quinta às 8 horas no canal Sony, né? É um canal pago, TV a cabo, e depois ele fica reprisando, ele passa o reprise às 10 horas. Na própria Sony. Na própria Sony. E a Bandeirantes eu vi? Bandeirantes não. Bandeirantes terminou a primeira temporada e eles vão passar só em setembro ou outubro, né? Agora o inédito está na Sony, toda quinta às 8 horas, com reprise às 10 horas, é o Shark Tank Brasil. Vale a pena assistir. Eu assisti, muito legal, é muito legal. Fala sobre empreendedorismo. Dá pena de algumas pessoas, mas eu acho que a vida é isso aí, a gente aprende assim, tá? Assistam lá.